Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Em meio à venda de Thales Magno para o Grupo City, ida de Henrique para o Lyon, rescisão contratual de Carlinhos e compra do MT que pertencia ao Volta Redonda, uma negociação passou quase que batida para os torcedores vascaínos nesse início de semana em São Januário. Foi a chegada do atacante Emerson Urso, de 20 anos de idade, que vinha atuando pelo São Caetano no Campeonato Paulista. Apesar de ser um jogador já de 20 anos de idade e que vinha jogando o Paulistão pelos profissionais, inicialmente ele chega ao Vasco para atuar pela equipe Sub-20 e eu vou falar um pouquinho sobre esse jogador, que não deixa de ser uma novidade, afinal a gente sabe que o processo de Sub-20 profissional, ali essa transição é muito curta e muito rápida. Então é um jogador que pode aparecer em breve, inclusive entre os profissionais do time do Vasco. Mas antes de eu começar essa análise do Emerson Urso aqui, eu faço convite para você que ainda não conhece meu trabalho, tá passando aqui pela primeira vez ou nunca se inscreveu, para você se inscrever. A gente está chegando perto aí da marca de 50 mil inscritos, uma marca importante para o canal, então espero que você me ajude a bater essa marca. E deixa seu like também, isso é muito importante para ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. O YouTube, quando você deixa o like, ele entende que você gostou do conteúdo e oferece esse conteúdo para mais pessoas com o mesmo perfil que você, então isso me ajuda demais aqui, inclusive para trazer novos inscritos. E se você quiser fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, da nossa Liga no Cartola, valendo camisa do Vasco para os 3 primeiros, participar do nosso chat pós-jogo aqui no canal, torne-se um membro. A partir de R$ 2,99 por mês você contribui com o meu trabalho e tem acesso a alguns conteúdos exclusivos e até promoções. Já rolou desconto, aliás, ainda tem desconto em livro sobre o Vasco, desconto em quadros sobre o Vasco, então você acaba tendo esse retorno para você também, além, claro, de me ajudar a produzir conteúdo para vocês aqui cada vez mais. Mas bora lá, vamos falar de Emerson Urso, novo reforço do Vasco, um jogador que chega inicialmente, como eu disse aqui, para o Sub-20, mas que já tem 20 anos de idade, né? Ou seja, o jogador assina com o clube até o fim de 2022, então no ano que vem ele já vai ter estourado a idade dele de Sub-20 e vai ser uma opção para o time profissional do Vasco. Então a gente já faz essa análise aqui olhando para o Sub-20 e olhando também para o profissional. O Vasco tem feito bastante isso no mercado, de contratar jogadores um pouco mais velhos, ou seja, normalmente os clubes captam atletas Sub-11, Sub-13, para fazer essa lapidação do jogador desde muito cedo na base. Jogadores muitas vezes vindo do salão ainda, tendo sua primeira experiência no campo e já sendo lapidados dentro do clube. Só que o processo de venda e de utilização desses jogadores tem sido cada vez mais rápido. Muito jogador de 16, 17, 18 anos estreando nos profissionais. E isso uma necessidade, principalmente nos últimos anos no Vasco, por conta da falta de dinheiro, né? Incapacidade do clube de ir no mercado comprar jogadores, ele vai no seu mercado interno, ou seja, na sua base, pegar esses atletas. Isso faz com que o clube tenha que rodar muito mais rápido essa máquina. Senão você passa a ter, na verdade, um Sub-20 formado por jogadores Sub-17, um time Sub-17 formado por Sub-15 e por aí vai. Então o que o clube tem feito nos últimos anos, não é só de hoje, para tentar suprir esse abastecimento precoce para o time profissional. Até fiz uma live ontem aqui, dos 31 jogadores hoje que estão no Vasco, 18 são Sub-21, ou seja, tem 21 anos ou menos. E tem mais alguns outros ali que tem 22, Caio Tenório e Léo Jabá, por exemplo. Então mais da metade, mais 50% do elenco do Vasco, hoje profissional, é formado por atletas com 21 anos ou menos. Todo mundo ali oriundo da base. Então o Vasco precisa fazer essa captação em atletas quase prontos, quase formados já, vindo de outras equipes para o Sub-20. O caso do Galarza, que o Vasco foi buscar no Olímpia, trouxe recentemente o Diego Fernandes e o Ovelar, mais 2 paraguaios que ainda não estrearam no Sub-20, mas chegam dentro dessa ideia também, inclusive dentro do Brasil. O próprio Thiago Reis, que hoje é reserva do Cano, foi base do Goiás e do Cruzeiro antes de chegar ao Vasco. O Marrone veio do Volta Redonda, o Vasco acabou de comprar um MT também do Volta Redonda. Então é um processo cada vez mais comum dentro do Vasco, exatamente para você conseguir suprir essas saídas dos jogadores, às vezes não só o profissional, né? O Vasco acabou de acertar a venda do Thales Magno, de 18 anos, ou seja, um jogador que deveria estar no seu início de passagem pelo Sub-20, já sendo negociado depois de 2 anos já como profissional. Então você precisa fazer essa máquina girar e o Emerson Urso chega para o Sub-20 do Vasco, muito possivelmente para tampar algumas lacunas da equipe. O Emerson é um atacante de lado de campo, de velocidade, aquele famoso pontinha habilidoso,
como o Vasco já teve em outros momentos, até por questões físicas parecidas, como o Vinícius, que hoje está de volta ao Sub-20, o Lucas Santos, que já jogou por dentro, mas naquele time da Copinha, por exemplo, jogava aberto mais pelo lado esquerdo. O João Pedro, que tem tido oportunidades também no profissional agora. Então é esse tipo de pontinha o Emerson Urso. Inclusive, foi um dos maiores dribladores do Campeonato Paulista. Essa talvez seja a grande virtude desse jogador. Capacidade dele no drible, no 1 contra 1. São Caetano fez o Campeonato Paulista horroroso. Acabou sendo rebaixado, pior ataque do campeonato, pior média de posse de bola, o que dificulta muito, por exemplo, para um jogador como ele, que precisa ter a bola para participar do jogo, conseguir mostrar seu potencial. E mesmo sendo um jogador jovem, estava com 19 anos ainda no Campeonato Paulista, completou 20 agora, no último dia 13, se eu não me engano, conseguiu mostrar o seu potencial de uma certa maneira num time muito fraco, e mostrando exatamente essas qualidades, um jogador de velocidade, de lado de campo, de drible, mas com muita dificuldade na hora de concluir as jogadas. O grande problema do Emerson, e que acho que talvez tenha que ser trabalhado dentro do departamento de futebol agora do Vasco, dentro do Sub-20, é a forma como ele conclui as jogadas dele. É um jogador que dribla muito bem, mas peca na hora do último passe ou principalmente na finalização. É um jogador que tem 20 jogos já como profissional, contando a Copa Paulista do ano passado, e nunca marcou nenhum gol. No Paulistão, por exemplo, ele tentou 14 finalizações e só 2 foram na direção do gol. É um aproveitamento muito baixo. E além disso, não deu nenhuma assistência para gol e só 5 passes para finalização. Ou seja, o Emerson dribla muito, mas ainda toma decisões equivocadas, o que é até natural pela idade. É um jogador que está em processo de formação, tanto é que chega inicialmente para atuar pelo Sub-20 e não pelos profissionais do Vasco. É um jogador que chega para ser mais lapidado para o futuro. Tem muita gente me perguntou ontem na live que eu fiz aqui no canal, que está inclusive disponível aqui para quem quiser assistir depois, se o Emerson teria capacidade de ser um jogador já para o profissional nesse momento. E eu falei que eu acho que não, até porque o Vasco está bem servido com Léo Jabá, Gabriel Peck e Morato, 3 jogadores para 2 vagas. Um deles, por exemplo, já vai ser reserva desse time. Até acho que com a saída do Thales Magno, o Vasco deve ir no mercado para buscar mais um jogador de lado, mais um extremo, que são fundamentais, inclusive, nessa ideia de jogo do Marcelo Cabo. Mas você ainda tem o Figueiredo, por exemplo, à frente, muito à frente do Emerson. Você tem o João Pedro ganhando algumas oportunidades ali. Então nessa lista você tem o Arthur Salles, que tem jogado muita bola no Sub-20 e já apareceu bem em alguns jogos, inclusive no profissional. E até o próprio Vinícius, que foi muito contestado em 2020, mas que ainda é um jogador com idade para jogar no Sub-20. Então é um atleta que também vai amadurecer mais e que pode ser opção mais à frente para o Marcelo Cabo. Mas de uma maneira geral, eu acho interessante a chegada do Emerson Urso e de outros jogadores vindos de equipes já para completar o Sub-20, o pessoal chama de meia confecção, meia forma, enfim, um jogador que é metade formado em outros clubes e vai terminar sua formação dentro do Vasco. São apostas válidas, porque normalmente são jogadores baratos, com salários baixos, às vezes as negociações nem tem nenhum custo inicial, muitas vezes o clube só paga depois um pouco mais à frente, ou paga um valor muito insignificante para o que pode vir a ser o jogador, do que pode vir a render um pouco mais à frente. Então eu gosto dessas chegadas dos atletas porque fica muito difícil para um clube formar na velocidade com que ele utiliza. Como eu disse aqui, o Vasco tem hoje 18 jogadores com 21 anos ou menos no seu elenco profissional. Muitos deles, inclusive, com idade ainda de Sub-20, como o Lucão, o Riquelme, que até voltou para o Sub-20, mas vinha sendo reserva do Zeca, Bruno Gomes, o Thales Magno, que foi vendido, o Vinícius, que voltou para o Sub-20 agora, Gabriel Peck, que é o vice-artilheiro, inclusive, do Vasco na temporada, foi superado agora pelo Cano, vinha sendo o principal goleador da equipe. Então, vários jogadores que ainda têm idade de Sub-20 e que há muito tempo já vem jogando no profissional. Então, é uma necessidade do clube e eu acho importante essa captação de atletas de 18, 19, 20 anos para compor esse elenco Sub-20 e ver se realmente consegue encontrar um novo MT, por exemplo, como o Vasco encontrou trazendo do Volta Redonda. Até o Thiago Reis, que já foi útil em alguns momentos para o Vasco, para um jogador que não foi formado no clube, ou 100% formado no clube, é um jogador que já contribuiu de alguma certa maneira, tanto no profissional quanto no Sub-20, fez parte, por exemplo, da campanha da Copinha, que foi finalista contra o São Paulo em 2019, se eu não me engano. Então são jogadores, o próprio Marrone, que o Vasco vendeu para o Atlético Mineiro. Então você capta o jogador formado, grande parte dele, em outra equipe, paga um valor abaixo e vende por muito mais. Pode acontecer isso com o MT, pode acontecer com o Galarza, que veio do Olímpia, já aconteceu com o Marrone. E o Vasco aposta agora no Emerson Urso, mais um reforço do Vasco, de uma maneira geral, para o Sub-20 e quem sabe daqui a algum tempo também o profissional. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.